A história de Davi. O sol ainda nascia timidamente sobre as colinas de Belém, quando o vento fazia ondular os campos e levava consigo o som distante de um rebanho em movimento. Entre aquelas colinas, um jovem de aparência simples, mãos calejadas e olhar atento, cuidava das ovelhas de seu pai. Seu nome era Davi, o mais novo dos filhos de Jessé, esquecido por muitos, invisível aos olhos dos homens, mas plenamente visto por Deus. Enquanto o mundo ainda dormia, Davi aprendia lições silenciosas com o campo aberto, com o céu estrelado e com o perigo oculto entre as sombras. Ali, longe dos salões do poder, o coração de um rei estava sendo moldado. Davi tocava sua harpa enquanto vigiava o rebanho. As notas ecoavam pelo vale como uma oração sem palavras. Ele cantava para Deus, não por obrigação, mas por amor. Em meio à solidão, aprendeu a confiar, a esperar e a lutar. Quando o leão surgia para atacar as ovelhas, Davi não fugia. Quando o urso avançava, ele se levantava com coragem, não por força própria, mas porque sabia que o Senhor estava com ele. Cada batalha vencida no silêncio do campo era um treinamento invisível para um destino que ele ainda não conhecia. Enquanto isso, em Israel, o rei Saul começava a se afastar do caminho de Deus. A desobediência o levou a perder algo que não podia ser recuperado, o favor do Senhor. E Deus decidiu levantar outro rei, alguém segundo o seu coração. Não seria escolhido pela aparência, pela estatura ou pela posição, mas pela essência. O profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé. Quando os filhos mais velhos passaram diante dele, fortes, altos e experientes, Samuel pensou que ali estava o escolhido. Mas Deus o corrigiu, lembrando-o de que o Senhor não vê como o homem vê. Um a um, os filhos passaram, e nenhum foi escolhido. Samuel perguntou se ainda havia outro. Jessé, quase sem importância na voz, respondeu que faltava o mais novo, que estava no campo cuidando das ovelhas. Quando Davi entrou, ainda com o cheiro do campo e o pó da terra nos pés, Deus falou. Aquele era o escolhido. Samuel o ungiu ali mesmo, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi a partir daquele dia. O céu havia marcado um pastor como futuro rei. O tempo passou e Israel enfrentava um inimigo temível, os filisteus. Entre eles estava Golias, um gigante de Gate, um guerreiro experiente, armado dos pés à cabeça, cuja voz ecoava como trovão ao desafiar o exército de Israel. Durante 40 dias, ele insultou o povo e o nome do Deus vivo. O medo paralisou soldados e líderes. Saul, o rei, tremia em silêncio. Davi foi enviado por seu pai para levar alimento aos irmãos que estavam no campo de batalha. Ao ouvir as palavras de Golias, algo ardeu dentro dele. Não era raiva humana, mas zelo pelo nome de Deus. Ele não conseguia entender como alguém podia desafiar o Senhor e permanecer de pé. Enquanto os outros viam um gigante impossível de vencer, Davi via uma afronta que precisava ser respondida. Quando Davi se ofereceu para lutar, foi ridicularizado. Saul tentou vesti-lo com sua armadura, mas ela era pesada demais. Davi a retirou, escolheu 5 pedras lisas do riacho e seguiu em direção ao campo de batalha apenas com sua funda e sua fé. Golias riu ao vê-lo, desprezando aquele jovem sem armadura. Mas Davi declarou palavras que atravessaram gerações. Ele não vinha em nome de espada ou lança, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Com um único movimento, a pedra voou, atingiu o gigante na testa e o derrubou. O impossível caiu diante da fé. A vitória de Davi ecoou por toda a nação. Israel venceu a batalha e o nome de Davi começou a ser conhecido. Saul o chamou para perto e Davi passou a viver no palácio. Sua harpa acalmava o espírito atormentado do rei. Sua presença trazia paz, mas também despertava algo perigoso: a inveja. O povo cantava que Saul havia vencido milhares, mas Davi dezenas de milhares.
Essas palavras enraizaram o ciúme no coração de Saul. Mesmo sendo fiel, Davi passou a ser perseguido. Saul tentou matá-lo várias vezes. Lanças foram arremessadas, armadilhas foram preparadas, mentiras foram espalhadas. Ainda assim, Davi não levantou a mão contra o rei. Ele respeitava a unção, mesmo quando era injustiçado. Fugiu para o deserto, viveu em cavernas, foi traído por aqueles que deveriam protegê-lo. Em meio à dor, escreveu salmos. Em meio à perseguição, continuou confiando. Davi teve oportunidades de matar Saul, mas escolheu poupá-lo. Ele sabia que o tempo de Deus era perfeito. Não buscava o trono pela força, mas pela promessa. Aprendeu que caráter vale mais do que poder e que esperar em Deus é uma forma de adoração. Quando Saul finalmente morreu em batalha, Davi chorou. Não celebrou a queda de seu inimigo. Lamentou a perda do rei e de seu amigo Jonatas. Seu coração revelava a profundidade de sua humanidade. Então, no tempo certo, Davi foi reconhecido como rei, primeiro em Judá, depois sobre todo Israel. Ele entrou em Jerusalém e fez dela a capital. Trouxe a Arca da Aliança e dançou diante do Senhor com todas as suas forças, sem se importar com julgamentos humanos. Como rei, Davi venceu batalhas, estabeleceu justiça e uniu a nação. Mas mesmo um homem segundo o coração de Deus não estava livre de falhas. Em um momento de fraqueza, Davi pecou gravemente ao se envolver com Batseba e tentar esconder seu erro. O pecado trouxe consequências dolorosas. O profeta Natã o confrontou e Davi se arrependeu profundamente. Seu arrependimento não foi superficial, foi quebrantado. Ele reconheceu seu erro diante de Deus e do povo. As consequências vieram em forma de conflitos familiares, dor e perdas. Ainda assim, Deus não o abandonou. A graça permaneceu. Davi aprendeu que liderança sem humildade leva à queda, mas arrependimento sincero restaura o coração. Nos últimos anos de sua vida, Davi preparou o caminho para seu filho Salomão. Organizou o reino, planejou o templo que ele não construiria e continuou adorando até o fim. Quando sua história chegou ao fim, Davi deixou mais do que um legado político. Deixou salmos, deixou exemplos de fé, coragem, arrependimento e amor por Deus. A história de Davi não é apenas a de um rei, mas a de um homem que aprendeu a confiar em Deus em todas as estações da vida. Do campo ao palácio, da vitória à queda, da perseguição à promessa cumprida, Davi nos lembra que Deus usa pessoas imperfeitas para realizar propósitos eternos. E enquanto o vento ainda sopra sobre as colinas de Belém, sua história continua ecoando, chamando corações a confiar, obedecer e crer no Deus que transforma pastores em reis.